galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2015, primeiro dia, caderno branco. Eu vou resolver agora a questão 48 de Física. A questão fala assim: ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao... Então, galera, antes de resolver a questão, vamos fazer uma revisãozinha do que é o som, né? O som, tá, é uma onda mecânica. Então, o que acontece? A gente pode dizer que o som, tá, é uma onda mecânica. O que isso significa? Significa que o som precisa de um material para se propagar. Por exemplo, um gás, um líquido, né? Um fluido, vamos dizer assim. Então, eu posso dizer que o som se propaga no ar, o som se propaga na água, né? A gente tem o som que se propaga no solo, por exemplo, uma onda proveniente de um terremoto, né? Uma onda de choque. Porém, o som não se propaga no vácuo, porque no vácuo não tem material para que o som se propague, beleza? Então, a gente também pode dizer que o som, tá? Ele é uma onda longitudinal, tá? Então, ele é uma onda longitudinal e tridimensional. Beleza? Então, a gente tem que lembrar disso. E o som também tem 3 qualidades, tá? Ele tem 3 qualidades fisiológicas. Bom, quais são as qualidades fisiológicas do som? A primeira qualidade fisiológica do som, a gente pode dizer que é a altura. A altura, ela é relacionada às frequências. Beleza? As frequências, elas se dividem em grave, tá? Grave e agudo. Então, a gente tem sons graves, sons agudos. O interessante, por exemplo, a gente pode dizer que o som grave seria a voz masculina, a voz grossa. E ele também tem o som agudo, né? O som agudo seria uma voz feminina, uma voz fina. E a gente pode dizer, então, que se a voz é grossa, a sua frequência é menor que a voz feminina, que tem uma frequência maior. Beleza? Outra qualidade do som seria a sua intensidade. Tá? A intensidade, ela é relacionada à amplitude, beleza? Então, ela é relacionada à amplitude, certo? Bom, o que é a amplitude? É a quantidade de energia, tá? Energia que uma onda sonora pode transmitir. Beleza?
Isso é mais conhecido como a potência sonora. Aí aqui é curioso a gente falar que um som muito potente é um som alto e um som pouco potente é um som baixo. Então, quando a gente relaciona a altura do som, na verdade a gente está falando da intensidade sonora, beleza? Então, quando você quiser pedir uma pessoa para baixar o som, você não vai falar, aí maluco, abaixa o som aí, tá muito alto. Não, você tá errado. Você tem que falar pro cara, diminua a intensidade sonora. Aí ele abaixa a potência sonora, o som fica baixo. Sacou? Sacou? E a outra característica, a terceira e última característica sonora, seria o timbre. O timbre, ele é relacionado à forma da onda sonora emitida. Então, o que seria o timbre? O timbre é a característica, tá? Característica que permite identificar as notas musicais. Certo? A gente pode também dizer que é o formato das ondas sonoras. Tá bom? Das ondas sonoras. É a impressão digital do som. A gente pode dizer que é a impressão digital, tá? Do som. O timbre, cara, é aquilo que a gente fala assim, de repente a gente está parado num lugar, aí escuta uma voz e fala assim, caramba, fulano chegou. Aí te perguntam, mas como é que você sabe que o fulano chegou? Ué, reconheci pela voz. Você reconheceu a pessoa pelo timbre da voz da pessoa. Sacou? Sacou? Então, agora vamos voltar à nossa questão. O cara tá aí falando da flauta e do piano. E ele quer saber como é que ele vai diferenciar o piano da flauta, né? Então, segundo o nosso problema aí, os instrumentos estão emitindo a mesma nota, né? Ó, ele disse o seguinte, ó, que a flauta e o piano, a flauta e o piano emitem a mesma nota musical. Se eles emitem a mesma nota musical, eles têm a mesma frequência sonora. Beleza? Então, das nossas três características, né, a que vai diferenciar o som da flauta e o som do piano só pode ser a característica, a sua impressão digital. A impressão digital do som é o quê? O timbre. O timbre, então, é letra D. Beleza? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.